Salve, salve, minhas fofurinhas e meus fofurinhos, como é que vocês estão? Tudo em paz com vocês? Bom, galera, o negócio é o seguinte, a gente viu até agora todas as estruturas, né, da parte de reprodução, falamos um pouco mais sobre características dos seres vivos, hormônios, etc. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a reprodução vegetal, ou seja, como os vegetais se comportam na sua reprodução. É extremamente importante que a gente entenda essa característica dos vegetais, porque a forma de reprodução dos vegetais ela é um pouquinho diferente, né? Existe aí uma característica que eu vou tentar dividir com vocês nessa nossa aula, falando um pouquinho mais sobre reprodução, e entendendo um pouquinho mais sobre reprodução quando a gente fala de ciclo reprodutivo das plantas. Então, é extremamente importante que vocês observem essas características dos organismos, né, principalmente das plantas, porque elas apresentam aí algumas características que são muito peculiares a elas. Então, o que acontece? Primeiro, tá? Diferentemente do que acontece na reprodução dos animais, e aí vamos pensar e usar nós, mamíferos, como exemplo, você é o resultado da união entre o óvulo e o espermatozoide, que, porventura, apresentam lá como característica, né, um número de material genético, que a gente chama de cromossomo. Então, tem 23 da mamãe com 23 do papai, eu junto os dois, ups, formou você, indivíduo. E aí, juntou 23 com 23, forma 46. Bom, você virou um ovo zigoto, tá? Que vai crescer dentro da barriga da mamãe. E aí você vai se formar o que a gente chama de feto. E aí depois você nasce e aí você é um bebê. Tem desenvolvimento direto, que nós falamos um pouco sobre isso. E aí você, bebê, começa a crescer, porque você tem desenvolvimento direto. Você fica jovem, vou pular a parte de que vocês são crianças, você vira adulto e aí você conhece alguém e aí você resolve ter filhos. E aí, mais uma vez, você adulto, no caso, se for menina, vai produzir óvulo, no caso, se for menino, vai produzir espermatozoide. E aí você vai fechar o que a gente chama de ciclo. Nas plantas é um pouquinho diferente, porque você, adulto, vai produzir uma coisa chamada gameta. Então, a gente tem lá um processo de divisão chamado meiose. A meiose, ela divide os seus cromossomos pela metade. Então, nós temos 46, e aí a gente vai formar gametas, que são de reprodução, com metade do número de cromossomos, 23. Por quê, Pro? Porque eles vão se juntar de novo, no futuro, para formar o zigotinho, que vai dar origem ao bebezinho, também com 46. Então, o nosso ciclo ele é gamético, porque a gente produz gameta. Agora, no caso das plantas, há uma pequena diferença, e essa diferença ela é extremamente importante, tá? Essa diferença é que as plantas elas apresentam dois tipos de ciclo no mesmo organismo. Então, quando eu falo aí, né, no grupo das briófitas e pteridófitas, ou seja, a briófita é o musgo. O musgo ele é uma plantinha muito pequenininha, tá? Que é muito, muito, muito pequena. Não tem vaso condutor, é uma planta que vive em ambientes muito úmidos, né? Precisa da água para reprodução, é fundamental. Isso é uma coisa que eu vou cobrar de vocês. Tanto o musgo quanto a samambaia, e aí a samambaia, ela é uma pteridófita, tá? Uma representante das pteridófitas. Tanto a briófita, o musgo, quanto a samambaia, elas dependem da água para fecundação. E um detalhe importante nesse ciclo que elas apresentam. Perceba que você tem, no caso das briófitas, você tem uma planta masculina e uma planta feminina. A planta masculina, ela tem uma estrutura masculina chamada anterídeo. Então, você tem o anterídeo. O anterídeo produz um gameta chamado anterozoide. Tá? Então, assim, zoides, em latim, significa aquele que se movimenta. Por isso que nós temos o espermatozoide, tá? No caso do masculino. No caso do feminino, a gente tem um diferente. A gente tem o arquegônio. O arquegônio vai produzir o óvulo
ou também chamada de oosfera, tá? E aí o que acontece? O anterozoide, ele vai nadando até onde está a oosfera para fecundá-la. Assim que ele fecunda, ele perceba que é bem legal que a estrutura da planta, que a gente fala de planta assexuada, ela vai crescer sobre a planta feminina. Então, o anterozoide, ele vai chegar, né, até aqui através de gotículas de água, ele vai nadando da masculina para a feminina. E aí, ó, o anterozoide cai aqui dentro do arquegônio e aí ele fecunda. E aí começa a crescer sobre a plantinha feminina, começa a crescer o que a gente chama de esporófito. Não vou falar planta assexuada, não. O Pro vai falar o nome correto, científico. É o esporófito. Então, a junção deles dois forma um embrião, tá? Porque vai juntar o masculino com o feminino, vai formar o embrião e esse embrião vai crescer. Quando ele crescer, ele vai se transformar em esporófito. Vamos lá. A palavra esporo, bom, primeiro, Pro, o que é um esporo? Esporo é uma unidade germinativa, uma unidade celular capaz de se desenvolver e se transformar num indivíduo reprodutivo. Fito, em latim, significa planta, e é pH que a gente escreve. Então, fitos é planta. Então, planta que produz esporo, tá? E aí, esse esporófito, ele vai produzir através de um processo chamado meiose, ele vai crescer, ficar maduro, e através de um processo chamado meiose, então meiose é porque ele vai reduzir a metade, ele vai produzir o esporo. Por isso que ele chama esporófito, porque ele é o produtor de esporos. E aí o esporo vai cair na terra, a terra úmida permite que o esporo germine. E aí ele vai formar essas duas plantinhas que você está vendo aí. A plantinha masculina e a plantinha feminina. E a partir dessas plantinhas, porque não é um esporo, né, galera? São milhares de esporos. E aí ele vai produzir, né? A plantinha masculina vai produzir o gameta masculino, que é o anterozoide, e a feminina vai produzir a oosfera e o ciclo vai se fechar, tá? Então depois, na próxima aula de Zoom, eu trago para vocês exatamente como é esse ciclo, tá? Mas ele é um ciclo que a gente tem uma fase onde eu tenho o conjunto completo de cromossomos, que é o esporófito, que a gente chama de 2N. N é o número de cromossomos. O esporófito faz meiose, então era 2N, meiose, porque divide ao meio. Então era 2N, cresce indivíduos que são N. Então você tem uma fase de N Pro, mas tipo, o que é esse N? N é o número de cromossomos. Eu posso dar um exemplo para vocês bem tranquilo. Eu posso virar para vocês e falar assim, ó, vou dar um exemplo aqui na matemática e vou usar o próprio ciclo reprodutivo para mostrar para vocês e vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho um indivíduo que seja N igual a 8. Então, se o papai é N igual a 8, a mamãe, ela também é N igual a 8. E aí, quando fecunda essa plantinha, que ele chama de assexuada, essa plantinha aqui, ó, ela vai ser 2N, porque a matemática me ajuda nisso. Porque é N com 8 mais N com 8 vai dar N igual a 16. Então, aqui em cima ele vai ser 16, mas essa plantinha, olha que legal, é uma característica, essa plantinha continua sendo N igual a 8. Então, ele vai crescer sobre. Bom, feito isso, o que vai acontecer? Eu vou formar o zigoto, né, porque juntou aqui, e aqui, ó, aquilo que é 2N vai sofrer um processo de redução no número de cromossomos. Então, ó, lembrou, galera, aqui era 16. Fez meiose, vai reduzir a metade. Se vai reduzir a metade, esses esporinhos que o Pro tá vendo aqui, ó, esses pontinhos que vocês estão vendo, eles são N igual a 8.
E aí, ó, cada esporo produz uma nova planta, masculina ou feminina, que vai dar essa origem toda aqui. Então, já mostrando para vocês como funciona. Então, eu posso usar número para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, nós temos um processo, uma fase que N significa haploide, metade do número de cromossomos. 2N é o conjunto completo do número de cromossomos, ok? Então, essa é uma característica do ciclo das briófitas. Um detalhe importante, galera, marca essa informação aí. Essas plantinhas, briófitas e pteridófitas, musgos e samambaias, precisam da água para fecundação. Por quê? Porque o anterozoide, que é essa estrutura aqui, ó, masculina, ela é nadante. Ela tem um flagelo e ela vai nadar até chegar na parte feminina. Beleza? Já no caso, percebam que no anterior eu tinha macho, planta masculina e feminina. Aqui a gente pode usar o mesmo condutor, né? Então, de novo, depende da água para a fecundação, tá? Então, a pteridófita, que é uma planta, que é a samambaia, tá? Então, ela tem uma diferença, tá? Ela tem uma estrutura em que, na mesma estrutura, aliás, essa estrutura aqui, o Pro já vai colocar o nome, porque vocês têm que aprender o nome desde o começo. A gente não pode esquecer disso. Ela chama protonema, tá? Então, aqui o protonema, ele é N. Lembrando que ele tem metade do número de cromossomos. Errei. Tá? Ele é N. E aí, quando eu tenho, então, aqui a planta, a parte masculina, que é N, mais a feminina, que é N, vai formar o quê? Vai formar o meu zigotinho aqui, 2N. O número você pode escolher. Lembra que tem sempre esse número par, tá? E aí, essa planta aqui, ó, só para vocês entenderem que ela é muito legal, essa planta ela vai crescer, tá? E aqui, ó, essa estrutura aqui, o protonema, você também pode chamar de gametófito. Gametófito. O gametófito é N, o Pro já ensinou para vocês. Então, o meu gametófito, ele é N. Mas ele tá difícil, professor, hoje. Tá com um probleminha. Então, ele é N. Agora, o meu zigoto, ele é 2N. E aí, essa estrutura maravilhosa da samambaia, da vovó, cresce sobre o gametófito. Mas o gametófito, ele vai se retrair. É como se ele desaparecesse. E aí, aqui, essa folha que você vê, linda, da samambaia, é o esporófito. Escrevi errado. Esporófito. Então, você tem o esporófito. Lembrando que o esporófito, ele é 2N. Por quê? Porque ele soma o N do gameta masculino mais o N do gameta feminino. E aí, a estrutura vai fazer o quê? Vai fazer meiose. Então, a planta é 2N, mas o esporo aqui, galera, eu já falei para vocês, o esporo é N. E aí o esporo germina, forma o protonema, que é o nosso gametófito. Ele vai produzir os gametas, ok? E ao produzir esses gametas, eles vão se fecundar, ok? E aí ele vai formar e vai fechar o ciclo. Então o Pro já está mostrando para vocês como é o nome de cada coisa efetivamente. Então vamos esquecer essa parte de sexuada e assexuada e vamos pensar em fase haploide, fase diploide, fase sexuada e fase assexuada. Tudo bem? Fase sexuada em que os gametas vão se encontrar. Beleza, galera? Então vamos dar sequência. Mudando de planta agora. Agora a gente vai para a araucária. A araucária é uma gimnosperma. E aí há uma grande diferença entre as outras duas plantas que o Pro mostrou para vocês agora e a gimnosperma. A gimnosperma é a primeira planta a apresentar uma característica que para mim é fantástica. E por isso que o Pro vai colocar aqui uma OBS, não sei se vocês conhecem, uma observação. Essa observação é que esse organismo, que são as araucárias pinheiros, tá? Elas têm independência da água. Independência da água. Eu escrevi errado em algum momento. Independência. Isso aí, professor burro. E aí ela tem aqui, ó, independência da água. Só que não é independência da água para viver, é independência da água para fecundação.
Diferente do que acontece nas outras plantas que eu acabei de mostrar. Então, guarda essa informação porque ela é muito importante. Outra coisa que é diferente, enquanto lá eu dependia da água, aqui eu apresento o meu grão de pólen. O que é o grão de pólen? É o gameta masculino. Então, o grão de pólen ele vai ser levado pelo vento, ele vai cair na parte feminina e aí ele vai formar a coisa mais importante, que é a semente. Então, não esquece, galera, a semente é a união entre o grão de pólen e a oosfera feminina aqui. Então, ó, um detalhe importante, eu tenho esses organismos e eles podem ser monóclinos. O que é monóclino, Pro? Eles têm os dois sexos na mesma planta, tá? E eu tenho plantas que são díclinas, que têm os sexos separados. Eu tenho planta macho e planta fêmea. Ele te deu um exemplo aqui de uma planta díclina, tá vendo? Ó, eu tenho uma fêmea e eu tenho um macho, ok? Não tem problema nenhum, não tá errado, tá? Então eu tenho dois tipos de organismos. Eu tenho organismos que são, né, monóclinos e organismos que são díclinos, ok? Então, sexos separados, tá? Ok? Então aqui eu tenho os dois na mesma estrutura, pode acontecer, tá? E tenho também plantas com sexo separado. Então não esquece, independência da água para a fecundação. Uou! Agora vem a parte mais linda, porque é a flor. Gente, a flor é o aparelho reprodutor da planta. Ela só dá em plantas chamadas de angiospermas, tá? A parte mais importante da planta, e é muito legal que vocês observem isso, a planta é dividida em duas partes, tá? Então aqui você tem, tá? Primeira coisa que vocês têm que prestar atenção. Aqui você tem a parte feminina, chamada de gineceu. Não, ginecos é feminino, né, gente? Por isso que vai no ginecologista. Então, o ginecos, ou o gineceu, ele é formado pelo estigma, estilete, o ovário e lá dentro do ovário o óvulo, tá? Então, esse é chamado de pistilo, que é o sistema reprodutor feminino, tá? E aqui você tem o estame, que é o sistema reprodutor masculino, formado pela antera e pelo filete, tá? Um detalhe importante, qual que é a principal diferença para a planta que é a angiosperma? Ela forma uma coisa linda chamada fruto. Então, o fruto, ele é resultado da fecundação, tá? Do óvulo aqui dentro, tá? E o fruto não é nada mais do que o ovário da planta que cresce, ok? E o mais legal, no caso dessas plantas, elas apresentam uma série de organismos que fazem a polinização, tá? Que fazem a polinização e também a dispersão das sementes através dos frutos, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, a anemofilia, que é pelo vento, a aquifilia, que é pela água, entomofilia, que é por insetos, a quiropterofilia, que é por morcegos, e ornitofilia, que é por pássaros. Então, se você quiser, depois o Pro descreve isso para vocês, os nomes dos tipos de dispersão e polinização que esses animais fazem. Beleza? Bom, galera, um fruto completo, e aí é sempre o abacate, que o Pro não curte, mas é sempre o abacate o responsável pelo aparecimento aí, né? Para mostrar o que é o fruto. Mas se o senhor tiver um abacate em casa, você olha aqui, ó, a casca do abacate é o epicarpo. A parte de dentro que você come é o mesocarpo. E o endocarpo, ele é uma camadinha branca, tá vendo aqui, ó? Esbranquiçada, isso é o endocarpo, que envolve a semente. E lá dentro da semente, Pro? Lá dentro da semente eu tenho o embrião, que vai formar o abacateiro, tá? Outro detalhe são aqueles frutos que não apresentam sementes, como é o caso da banana, como é o caso do morango, né? Frutos secos, como é o caso aqui da castanha, né? Eu tenho frutos partenocárpicos, frutos que não sofrem fecundação, tá? E frutos falsos, ok? Bom, uma coisa importante, galera. A parte da semente, que é mais importante, é o cotilédone. Eu nem vou entrar nessa parte de que parte é, que tal, não sei o quê. Mas, ó, toda planta que produz semente, ela tem o endosperma, que é a parte que vai ser nutritiva para o embrião da planta. A planta vai usar esse endosperma para crescer. É tipo quando você era criança e... Bom, vocês são crianças, né? Mas quando você era menor, que você plantou o seu feijãozinho.
Quando você plantou seu feijãozinho, você não colocou ele na terra, você colocou ele no algodãozinho molhado. E aí ele vai crescer. Isso vale para o milho, isso vale para o arroz, isso vale para qualquer coisa, tá? Então isso é bem legal. Presta bastante atenção que o endosperma, ele tem a função de nutrir, tá? O cotilédone, ele é um lado da semente. Então aqui eu tenho uma planta que apresenta uma semente de milho, no caso. Ela tem um cotilédone e aqui o feijão, ele tem 2 cotilédones. A radícula, que vai dar origem à raiz, e o embrião, que vai dar origem à plântula. Pronto, tá louco não? É plântula mesmo, que é o filhote da planta, tá? Isso se dá por causa do número de cotilédones. Então, plantas monocotiledôneas, como o bambu, como a cana-de-açúcar, como o milho, como o arroz, e as dicotiledôneas, como o feijão, a ervilha, que mais? Dicotiledôneas que eu me lembro. A laranja. Então, essas são plantas chamadas de dicotiledôneas. Tudo bem? Berezovski? Então, ele diz, né? De uma planta invasada, desprendem-se folhas que, caindo na terra, se desenvolvem em novas plantas. Que tipo de reprodução é essa? Bom, uma planta invasada, desprendem-se folhas que, caindo na terra, produzem novas plantas. Bom, galera, é óbvio, se eu estou usando a mesma estrutura, só as folhas que caem, a gente chama isso de reprodução assexuada. Em que condições essa reprodução é importante para a planta? Bom, em que condições é importante a reprodução assexuada? Bom, ela é importante em situações de estresse da planta, na qual a polinização não acontece. Tá? Então, é uma forma que a planta tem de produzir grande número de indivíduos num curto espaço de tempo, perdão. Aí ele diz, uma laranja foi cortada ao meio, revelando a existência de 10 sementes. Quantos óvulos tinha nessa flor que deu origem a essa laranja? Galera, se tinha 10 sementes, óvulo você tinha 10. Então, 10 óvulos. Então, a planta tinha em seu ovário 10 óvulos. Óvulos, tá certo. Quantos ovários tinham nessa mesma flor? Agora, apenas um ovário. Apenas um ovário, ok? Aí ele diz, os estróbilos das gimnospermas não têm perfume, não têm cores vibrantes. Qual é o agente que transporta os grãos de pólen por ela produzidos? Então vamos lá, o Pro explica para você de uma maneira muito simples, muito fácil. Então, o transporte é feito pelo vento, vírgula, já que o grão de pólen apresenta membranas que permitem que ele seja levado pelo vento. Ok? Certo? Aí ele diz, a banana é um fruto partenocárpico, partenos virgem, carpo fruto. Isso quer dizer que ela se desenvolve sem que o ovário tenha sido fecundado. Por essa razão, ela não tem sementes. Que são comuns na maioria dos frutos. Pesquise e descubra como ocorre a reprodução da bananeira. Vou deixar essa resposta para vocês, porque eu sei a resposta, mas não vou contar para vocês neste momento, beleza? Então, ó, vamos lá, galera.
Eu quero deixar aí essa sessão extra para a gente trabalhar em aula, fechando esse nosso capítulo 4 dessa apostila. Ok? Galera, é bem simples, vamos fazer com calma, tá? A gente fecha aí a pesquisa pelo capítulo 4, amanhã dá tempo de vocês assistirem tranquilamente, tá? Na próxima aula. E aí a gente vai trabalhar essas ideias de cromossomos, de mitose, meiose, que nem apareceu tanto na apostila, mas é importante que vocês saibam. Beleza, meus amores? Então, galera, aquele super beijo para vocês. E aí amanhã, ou na próxima aula, nos vemos na aula de Zoom. Beijo, galera. Até a próxima aula.